Bem-vindos, amigos do canal, Matheus Domingues aqui. Pessoal, hoje eu não vou aqui falar apesar de muitos estarem falando, justamente por isso não vou falar de Drauzio Varela. Na minha época, Drauzio aí era um vilão do jogo Skyrim, que era um esqueleto que vinha te atacar. Claro que ele fez, foi um absurdo, é um ato, assim, que se ele sabia do que aconteceu e omitiu, né, é um absurdo, nós devemos repudiar. Mas não é disso que eu venho falar hoje. O que eu venho falar hoje é como tem aí o caso do coronavírus, do Drauzio Varela, Rede Globo abraçando aí estuprador que mata e depois esconde corpo de criança. Um outro caso acabou sendo abafado, que é o seguinte: muitos já viram que o presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, teve uma coletiva de imprensa que ele se pronunciou dizendo que haveriam muitos indícios e que ele teria sim provas de que deveria ter ganhado no primeiro turno das eleições. Para quem se lembra, na época das eleições, houveram muitos problemas com as urnas eletrônicas. Claro que vai ter algum espertinho dizendo: aquele vídeo que vira a câmera para cá, não sei o que, o Haddad, fake news. Não, não foi só esse vídeo. Existem relatos de muitas pessoas, inclusive amigos pessoais meus, mas também, para não ficar um negócio muito sou eu que estou dizendo, você mesmo pode ir na internet, pode pesquisar, ou pode se lembrar da repercussão que foi, na época, muitos problemas nas urnas eletrônicas no primeiro turno. Sendo assim, depois de certo tempo, o Bolsonaro parece que conseguiu reunir alguns indícios de que realmente teriam sido fraudados e que ele deveria ter ganhado no primeiro turno das eleições. E esse é um problema único e exclusivo das últimas eleições? Não. Apesar de todos nós sabermos que há essa tesoura de PT e PSDB que ficou alternando o poder somente para a destruição do Brasil durante anos, existem sim grandes indícios e provas de que as eleições de 2014 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, puta que pariu, que eleição, que eleição ruim, pode ter sido sim fraudada. Até porque foi muito estranho. Vou botar aqui o gráfico para vocês de que nessas eleições o Aécio Neves ele começava disparando na frente, depois de um tempo foi diminuindo e foi aumentando da Dilma. Normalmente nas eleições é algo que vai crescendo junto. Como é que esse daqui um cresce, outro aqui embaixo, depois essa mudança repentina. Então temos que lembrar também, para aqueles que se esquecem, as urnas eletrônicas não são confiáveis. As urnas eletrônicas usadas no Brasil, isso não é fake news. As urnas eletrônicas usadas no Brasil são, sim, as mesmas que foram utilizadas na Venezuela para as eleições de Maduro, ok? É a mesma empresa. E está aí em diversos outros lugares onde tem a democracia frágil, certo? Então, vamos ser contra as urnas eletrônicas? Não sou necessariamente contra as urnas eletrônicas, porém, o que deve acontecer, que era uma ideia de campanha, é ainda uma ideia do Jair Bolsonaro, mas que bateu muito nessa tecla durante a campanha, é que, sim, as urnas eletrônicas devem imprimir o nome do candidato que você votou, ou você escrever em algum lugar e depois depositar numa urna, para termos uma melhor fiscalização, para ver se os números batem. Nos Estados Unidos, por exemplo, são em cédulas, entendem? Então, existe sim a facilidade de votar numa urna eletrônica, é mais fácil, mas não podemos descartar a possibilidade de serem fraudadas, porque existe muita chance de que realmente seja isso. Então, qual é a mensagem que eu quero passar nesse vídeo? Além disso tudo que aconteceu, quando o Bolsonaro se pronunciou a respeito dessas urnas, diz ter provas de que foram sim fraudadas e que ele deveria ter ganho no primeiro turno, coincidentemente, tá? Bem entre aspas, coincidentemente, na Venezuela, o local aí onde era o centro das urnas eletrônicas, onde haviam as audições das eleições e tudo mais, onde guardavam todos os arquivos das eleições, pegou fogo. Foi incendiada o local, né? Dizem, não sabe se ainda, nem vão descobrir isso. Mesmo que tenha sido criminoso, é óbvio que foi alguém de alto escalão. Gente, não tem como. O cara fala uma coisa num dia, o presidente do Brasil fala uma coisa num dia, e das mesmas urnas,
As mesmas empresas que controlam esse sistema, some, pega fogo no dia seguinte, com todas as provas. Claro que eu espero ainda que o Bolsonaro apresente as provas que ele tem para os órgãos competentes, mas nos outros países já começaram as queimas de arquivo. Então isso é uma brecha, o que ele falou, que dá para a gente poder voltar com essa briga de que precisamos sim ter o voto impresso, o voto também em cédula, para garantir a democracia. A esquerda fala tanto em democracia, tanto em garantir a democracia, contra o, entre aspas, fascismo, que eles acham que é de direita, mas puta merda. Enfim, eles falam tanto e nunca bateram numa tecla que é essencial para a democracia. Tem uma frase de um dos maiores canalhas genocidas do mundo, chamado Joseph Stalin, vocês devem saber muito bem que é mais ou menos o seguinte: não importa quem está disputando, nem importa quem está votando, o que importa é quem está auditando todo o processo. É algo mais ou menos assim, acho que eu acabei mudando alguma coisinha ou outra, mas o sentido é exatamente esse, podem procurar essa frase. Os maiores comunistas, canalhas desse mundo já dizia isso e vem sendo repetido, vem sendo algo que é um processo, né? E cada vez vai para mais lugares do mundo, mas nós temos que bater nessa pauta. Inclusive, quem quiser levar alguma placa nesse sentido no dia 15 também é bom levar. Precisamos ter nossa garantia de que a democracia continuará plena nesse país. Porque não é porque Bolsonaro ganhou a presidência que as próximas eleições vão ser a coisa mais justa do mundo, porque não é ele que manda nisso não, gente. O poder executivo, é por isso que estamos indo dia 15 nas ruas, o poder executivo não manda tanto quanto nós pensávamos que mandava. Na verdade, mandava bem antes da época de Lula, porque, pagava o Congresso, tinha os juízes do STF na mão, tinha os poderes todos aparelhados. Nós não. O poder que o Bolsonaro tem é um poder aí garantido pela democracia, porém é um poder que está fragilizado. Os outros dois estão batendo demais. O poder legislativo e o poder judiciário estão massacrando, tentando fazer de tudo para que o governo não dê certo. Por isso, dia 15, vamos às ruas. Precisamos sempre nos lembrar de bater nessa tecla, porque as urnas eletrônicas precisam, sim, ser questionadas e precisam, sim, de alguma auditoria a mais. E o voto também escrito ou impresso é a garantia que nós precisamos. Estamos juntos por um Brasil melhor. Peço sua inscrição, gostei e compartilhamento nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Em breve teremos outra live aí. Quem não viu, segue no canal e confere o último vídeo. Grande abraço.